Olá a todos! Hoje eu, Carolina Rufino, e meu colega Fábio Rodrigues iremos abordar o nosso trabalho intitulado Modelagem Computacional aplicada em estados de equilíbrio em ciclos termodinâmicos baseados na Lei de Hess, da disciplina Estrutura da Matéria Avançada, ministrada pelo professor Dr. Maurício Domingues Coutinho Neto. Vamos iniciar com o fundamento teórico que servirá de base para a nossa modelagem computacional posteriormente. Então, a lei de Hess, ela é uma das bases da termodinâmica química e ela afirma que a entalpia padrão de uma reação global ela é igual à soma das entalpia padrão das reações individuais em que a reação global ela pode ser dividida. A chave dessa lei é que a variação de entalpia ela é independente do caminho seguido entre os estados inicial ou final. Ou seja, não importa quantas etapas, reações intermediárias existam, a variação total da entalpia ela deve ser a mesma. Vale destacar que nem todas essas reações intermediárias elas precisam ser realizáveis na prática. Muitas vezes essas etapas intermediárias elas são hipotéticas e elas servem basicamente como uma ferramenta de cálculo. Então, a grande importância da lei de Hess ela está justamente nessa possibilidade. Ela permite determinar a entalpia de uma reação difícil de medir experimentalmente a partir de dados conhecidos de outras reações. Dessa forma, mesmo sem realizar a reação completa, nós conseguimos obter informações termodinâmicas de interesse utilizando ciclos ou somas de reação. Aqui temos um exemplo prático da aplicação da lei de Hess utilizando um ciclo termodinâmico, destacando o fato de que a entalpia ela é uma função de estado. No ciclo, nós conseguimos verificar no step 1 a reação de formação da água com ΔH negativo, ou seja, exotérmica. No step 2, a gente tem a combustão do eteno, também exotérmica. No step 3, a formação do etano. Aqui já verifica-se que a variação de entalpia é positiva, portanto, é uma reação endotérmica. E no step 4, a reação que queremos determinar, que é a decomposição do etano em eteno e hidrogênio. Agora, numericamente, o exemplo do ciclo anterior. Aqui, aplicando a lei de Hess, nós conseguimos determinar a variação de entalpia da reação do step 4, através das demais reações intermediárias com os seus respectivos valores de ΔH. Então, esse cálculo ele demonstra na prática como a lei de Hess ela facilita a obtenção de informações termodinâmicas precisas a partir de reações intermediárias conhecidas, mesmo que a reação global ela não seja medida diretamente. Não existe um procedimento termodinamicamente exato para determinar a entalpia de formação de uma molécula diretamente a partir das contribuições isoladas de átomos e ligações. Por isso, utilizavam-se aproximações baseadas nas entalpias médias de ligação, que forneciam estimativas razoáveis, mas não precisas, especialmente para moléculas mais complexas. E com o avanço das ferramentas computacionais, a modelagem molecular ela tem substituído essas abordagens mais antigas. Hoje, com o uso de métodos como a teoria do funcional da densidade, nós conseguimos calcular as entalpias de formação com maior precisão, considerando as interações eletrônicas e estruturais específicas da molécula. E esse avanço ele permite resultados mais confiáveis, mais aplicáveis em áreas como termodinâmica, como nesse trabalho, cinética química, design de novos materiais, entre tantas outras áreas. Aqui apresento a metodologia utilizada para os cálculos das propriedades moleculares. Nós adotamos a teoria do funcional da densidade, DFT, com o funcional B3LYP e o conjunto de bases 6311G, asterisco, asterisco, e que fornecem uma boa precisão para cálculos de termodinâmica molecular. Essa informação ela foi verificada na literatura. E as otimizações geométricas, os cálculos termodinâmicos, tudo realizado com o software Games, que foi acessado através do Ken Compute. Aqui eu trouxe um exemplo dos resultados obtidos para a molécula de H2,
e o mesmo foi realizado para as demais moléculas de interesse. Então, nós obtemos energia total, entalpia, energia livre de Gibbs, capacidade calorífica, volume constante, a pressão constante, entropia. Então, esses parâmetros, eles fornecem um panorama das propriedades termodinâmicas do sistema. Nesse slide, nós apresentamos um exemplo prático de cálculo da variação de entalpia e da entropia para a reação de formação da água, e o mesmo foi realizado para as demais reações de interesse. Então, através dos valores obtidos no Ken Compute, como demonstrado nos cálculos na tela, nós obtivemos aí o ΔH e o ΔS da reação. Aqui verifica-se a comparação dos valores obtidos nos cálculos computacionais que realizamos no GAMES com os valores tabelados da literatura para as diferentes reações. Então, verifica-se que, de forma geral, em resumo, os cálculos que nós obtivemos, os resultados que nós obtivemos no GAMES, mostraram uma boa concordância com os valores experimentais, com algumas pequenas diferenças esperadas, né, devido às simplificações computacionais, mas os resultados obtidos foram satisfatórios e coerentes com os experimentais. Demonstrando que a modelagem molecular ela é uma ferramenta precisa para a determinação de propriedades termodinâmicas. Nesse slide, verificamos o ciclo da variação de entalpia com os valores obtidos computacionalmente. Ao somarmos todas as entalpias do ciclo, nós obtemos um resultado muito próximo de zero, confirmando a consistência dos cálculos e a aplicação correta da lei de Hess. O mesmo é demonstrado para a variação de entropia, encontrando o ΔS do ciclo igual a zero, como esperado para um ciclo fechado e de acordo com a lei de Hess. E a variação da energia livre de Gibbs também, mais uma vez, confirma a consistência dos cálculos, a aplicação correta da lei de Hess. Verifica-se a soma das variações de energia livre de Gibbs em um ciclo fechado é nula, validando os valores que nós obtivemos computalmente. Para a segunda parte do nosso trabalho, é importante o entendimento do conceito da energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que os reagentes atinjam o estado energético que permita a formação do produto. Ou seja, para que a reação ocorra, as moléculas elas precisam colidir com uma energia cinética suficiente para superar essa barreira. Nesse slide, nós discutimos o exemplo de catálise heterogênea aplicado à hidrogenação do etileno. Em condições normais, essa reação ela é lenta, porque a barreira de energia de ativação dessa reação é alta. Quando utilizamos um catalisador heterogêneo, como níquel, platina ou paládio, a reação ocorre rapidamente, mesmo em temperatura ambiente. Então, o catalisador heterogêneo ele atua fornecendo uma superfície ativa na qual os reagentes são adsorvidos. Isso permite uma aproximação favorável entre as moléculas de hidrogênio e etileno, facilitando a quebra das ligações hidrogênio-hidrogênio e a formação de novas ligações no produto. Outro conceito importante citado aqui nesse slide é a definição de catalisador heterogêneo, que nada mais é que um catalisador que ele está presente em uma fase diferente, geralmente sólida, da dos reagentes. Esses catalisadores, eles geralmente funcionam fornecendo uma superfície ativa onde a reação pode ocorrer, que é o caso da reação de estudo. Nesse slide, temos o artigo de referência que serviu como base para a elaboração da segunda parte desse trabalho. Nesse slide, verifica-se o processo de catálise do etano. Então, inicialmente, o H2 ele é adsorvido sobre a superfície, quebrando a ligação HH e formando a ligação platina-hidrogênio. Posteriormente, o etileno ele é adsorvido na superfície, quebrando a ligação π, formando a ligação platina-carbono. Em seguida, os átomos de hidrogênio eles se difundem sobre a superfície metálica e se ligam aos átomos de carbono do etileno. E, após a saturação do etileno, o etano é formado e liberado da superfície metálica do catalisador.
Aqui nós temos um esquema sobre os mecanismos de hidrogenação ou desidrogenação do etileno e alguns estados de equilíbrio podem ser formados, como o etilidene, o vinil, o etilidine e o etil. E basicamente há quatro mecanismos possíveis, que são os mecanismos 1, 2, 3 e 4, onde o mecanismo 1 e 2 competem entre si pela rota do vinil, e o mecanismo 3 e 4 competem entre si pela rota do etil. E para o cálculo de espontaneidade das reações foi utilizado a equação da energia livre de Gibbs. Para o mecanismo 1, nós temos uma energia de ativação de 84 kJ por mol, onde o etileno reage formando o vinil reage formando o etilidene e o etilidene reage formando o etilidine. Todas as etapas têm ΔG, valores de ΔG bastante elevados e as reações são consideradas não espontâneas. Para o mecanismo 2, novamente nós temos uma energia de ativação de 84 kJ por mol para a primeira etapa, e aqui nós temos o etileno reagindo formando o vinil reage formando o vinilidene e o vinilidene reage formando o etilidine. Todas as etapas aqui também são não espontâneas, com valores de ΔG bastante elevados. Para o mecanismo 3, nós temos uma energia de ativação agora um pouco menor na primeira etapa, onde o etileno reage formando o etil. Basicamente, o etil reage formando o etilidene e o etilidene formando o etilidine. Então, são processos de desidrogenação e todos eles são considerados não espontâneos por apresentarem valores de ΔG bastante elevados. Para o mecanismo 4, nós temos uma primeira etapa ainda não espontânea, que é a formação do etil, com energia de ativação de 49 kJ por mol. Porém, na segunda etapa, onde o etil reage formando o etano num processo de hidrogenação, nós temos um processo espontâneo. Então, basicamente, a primeira etapa é a mais difícil de ocorrer, mas uma vez formado o etil, a reação seria espontânea. Então, termodinamicamente falando, o mecanismo 4 é o mais favorável de ocorrer devido aos menores valores de ΔG, e isso está coerente com o fato de ter a menor energia de ativação para a primeira etapa. Além disso, é o único mecanismo com uma etapa espontânea. Nesse gráfico, nós temos a comparação do ΔG para todos os estados de equilíbrio. E nesse caso, o ΔG que tem o maior valor é a reação do etil formando o etilidene. Então é um valor bastante elevado e seria considerado o menos espontâneo. Já o etil formando o etano é o único, no caso, que apresenta um valor de ΔG negativo e automaticamente é uma reação espontânea. Nessa comparação de valores de ΔG para todos os estados de equilíbrio, os valores foram ordenados por ordem crescente e, no caso, pode-se observar um agrupamento, ou seja, as etapas de hidrogenação apresentaram menores valores de ΔG, ou seja, uma tendência de espontaneidade da reação, embora apenas a etapa do etil formando o etano que é considerada espontânea. Já as etapas de desidrogenação apresentaram valores de ΔG bastante elevados. E o papel da temperatura nessas reações? Basicamente, nós podemos variar a temperatura editando o input nas opções avançadas, adicionando a temperatura desejada no final da linha Force Method. Aqui nós escolhemos uma temperatura arbitrária de 52 graus ou 325 kelvins. E no caso, o output dos valores já saem na temperatura desejada de 325 kelvins. Para o mecanismo 1, um aumento de temperatura
aumentaria a espontaneidade da reação para o vinil a partir do etileno e para o etilidine a partir do etilidene. Porém, para a reação do vinil formando etilidene, um aumento de temperatura tornaria a reação menos espontânea. Para o mecanismo 2, um aumento de temperatura favoreceria a formação do produto vinil a partir do etileno, a formação do vinilidene a partir do vinil, porém, na etapa do vinilidene reagindo e formando o etilidine, um aumento da temperatura tornaria a reação menos espontânea. Para o mecanismo 3, um aumento da temperatura favoreceria a formação dos produtos etilidene a partir do etil e o etilidine a partir do etilidene. Porém, a reação se tornaria menos espontânea, termodinamicamente falando, para a etapa do etileno reagindo formando o etil. Para o último mecanismo, o mecanismo 4, um aumento de temperatura tende a desfavorecer a formação de produtos. No caso, os valores aumentaram para os valores de ΔG, ou seja, as reações se tornaram menos espontâneas. Então, como foi observado, um aumento arbitrário da temperatura pode favorecer algumas etapas intermediárias dos mecanismos. A princípio, observou-se que aumentar a temperatura pode favorecer as etapas que envolvem o processo de desidrogenação do etileno, mas, por outro lado, os processos de hidrogenação, principalmente o mecanismo 4, apresentam uma tendência contrária, ou seja, o aumento da temperatura pode diminuir a espontaneidade dessas reações, mas podemos manipular a temperatura de forma a favorecer um mecanismo específico de interesse. O projeto atual, então, demonstrou que os cálculos teóricos obtidos por modelagem teórica computacional apresentou coerência significativa com o artigo de referência, que usou dados experimentais. Foi confirmado que os mecanismos 1 e 2 competem entre si pela rota do intermediário vinil e que possuem a maior energia de ativação, e a rota via etil seria favorecida termodinamicamente falando, favorecendo os mecanismos 3 e 4. Porém, o mecanismo 4 ainda seria o mais favorecido entre todos, pois ele apresenta menores valores de ΔG, e esse mecanismo seria favorecido principalmente se houver quantidade suficiente de hidrogênio adsorvido sobre a superfície do catalisador, formando-se o etano. Além disso, podemos concluir que a lei de Hess, apesar de apresentar alguns valores de entalpia, Gibbs e entropia com algumas discrepâncias em relação aos valores tabelados, o método computacional também corroborou que esses parâmetros são funções de estado, ou seja, o valor depende exclusivamente dos estados inicial e final do sistema, sendo independente do processo ou caminho percorrido durante a transição entre esses estados. Muito obrigado a todos por assistirem o projeto e até mais.